Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da possibilidade do Trump ter dado um golpe nas criptomoedas, né? Vocês sabem que na sexta-feira o Bitcoin caiu, outras criptomoedas caíram muito mais do que o Bitcoin no final das contas, e agora se recuperaram, coisa e tal mais ou menos, né? Voltou um pouquinho, ainda está um pouquinho abaixo do valor anterior, mas recuperou bem. Agora, neste processo do Bitcoin cair quase 20 mil dólares por Bitcoin e depois subir de novo, muita gente ganhou dinheiro nisso daí. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente ganhou dinheiro. E particularmente uma pessoa específica ganhou R$ 1 bilhão, segundo está dizendo aqui. Eu acho que foi mais do que isso, tá? Porque em outros lugares eu vejo que o cara está com 700 milhões de dólares em lucros não realizados. E 700 milhões de dólares dá muito mais do que R$ 1 bilhão, dá 3,5 bilhões de reais. Enfim, alguém ganhou muito dinheiro, uma pessoa específica ganhou muito dinheiro nessa história, né? Lembra, essa queda do Bitcoin e o retorno, para quem investe como eu no longo prazo, sem pensar em vender e coisa e tal, não tem problema, você continua do mesmo jeito. Aliás, eu aproveitei para comprar mais um pouquinho aqui na baixa. Agora, para quem fica ali no day trade, comprando, vendendo, e principalmente para quem apostou em shitcoin, a sexta-feira foi trágica, tá? Vamos entender esse negócio aqui, será que foi o Trump mesmo? Será que foi alguém perto do Trump? Quem foi essa baleia que ganhou dinheiro pra caramba? Essa notícia foi sugerida por Bogossorte do IGN Dança Muito, Em Busca do Carteiro Campeão de Sinuca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, desconhecido aposta contra o Bitcoin pouco antes do anúncio de Trump e fatura R$ 1 bilhão. De novo, a minha visão é que é mais do que 1 bilhão, tá? Mas enfim, o fato é que na sexta-feira nós tivemos o maior crash da história. 19 bilhões de dólares evaporaram, mas uma baleia saiu no lucro. Essa baleia que lucrou aí 700 milhões de dólares com essa jogada, né? E, é o que eu falei para vocês, esse negócio que fica, o pessoal que fica apoiando, apostando no day trade, isso é cassino mesmo. Alguns ganham, outros perdem, coisa e tal. Mas existe uma suspeita de que, na verdade, essa coisa toda foi provocada, foi arquitetada. Isso não foi meramente um movimento de mercado indevido. A gente já falou sobre esse crypto crash no sábado, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, falando que é o maior da história das criptomoedas. Afetou o Bitcoin, é verdade, mas o Bitcoin recuperou rápido, mas afetou muito mais shitcoins, moedas pequenas, né? Outras criptomoedas menores, que algumas foram a zero praticamente o valor, né? Então, uma situação realmente muito crítica no mercado. E, de novo, se foi uma coisa do mercado normal, beleza, faz parte. De fato, o mercado é um mercado que funciona 24 horas por dia, então ele tem uma liquidez muito grande, isso acaba ajudando em muitos aspectos, mas acaba também prejudicando. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês por que a liquidez constante do Bitcoin acaba atrapalhando quem investe em Bitcoin. Para quem compra Bitcoin para usar como eu, não tem problema, mas para quem compra para investir pode ser um problema. Olha o que aconteceu na sexta-feira. Por volta do meio-dia, que é 11h57 da manhã, na sexta-feira, dia 10, o Trump fez esse primeiro tweet aqui, ó. Estamos vendo algumas coisas muito estranhas acontecendo na China. Eles estão ficando muito hostis, talvez eu tenha que colocar tarifas com ele, não sei o que lá e coisa e tal. Reclamou pra caramba aqui, né? Quando ele falou isso, se a gente olhar aqui o gráfico do Bitcoin, ele falou aqui, ó, meio-dia aqui, ó, meio-dia começou a cair o Bitcoin aqui, ó, meio-dia começou a cair, tá aqui, né? Caiu até por volta das 17h50, né? Até aqui estava caindo, né? Caindo um pouquinho. Por quê? Porque o Trump falou que vai estar estudando tarifa com a China, a pessoa ficou cabreiro, caiu também o mercado de ações e coisa e tal. Mas aí, quando foi exatamente às 5h50 da tarde, depois do mercado ter fechado, no fechamento do mercado de ações, o Trump diz aqui, não, eu tomei decisão que eu vou mesmo botar tarifa, tá aqui, ó, Estados Unidos da América vai impor tarifas de 100% na China a partir de 1º de novembro, e vamos impor controle de exportação em todos os softwares críticos e não sei o que lá. Então, ou seja, vamos botar tarifa no pessoal. Aí, o que aconteceu? Ele deu botou esse anúncio no fechamento do mercado. Aí o que acontece? Como eu expliquei para vocês no outro vídeo, muita gente tem opções de compra, opções de venda que precisa honrar, né, para não ficar com o nome sujo, para não falir, né? E aí o que a pessoa ela precisa de dinheiro, ela precisa vender o que ela tiver para conseguir honrar isso daí. Elas sabem que o mercado vai cair muito, então ela precisa honrar as opções dela, né? Aí, ou seja, o que aconteceu com o mercado? Olha só, o que tinha no final do dia para vender? A ação não tinha mais, a bolsa de valores já estava fechada. O que tinha para vender era criptomoeda, Bitcoin. Aí muita gente saiu vendendo Bitcoin. E aí quando caiu muito o preço do Bitcoin, o que acontece? Eu expliquei isso também no meu outro vídeo. Você tem os gatilhos de stop loss, né? O
que é stop loss? Muitos investidores temem que o Bitcoin caia muito e daí ele perca dinheiro. Aí o que eles fazem? Eles colocam um stop loss. Ó, se o Bitcoin chegar no valor tal, vende meus Bitcoins todos, porque eu perdi dinheiro, mas eu não perco mais. Eu vendi, né? Se ele cair e ficar lá embaixo, eu não perco dinheiro. Só que isso é uma coisa que pode parecer uma ideia muito interessante, mas quando você pensa nisso em termos de mercado como um todo, se torna uma ideia burra. Porque o que acontece? Quando começa a cair isso daqui, ó, começa a estourar um monte de stop loss. E aí o que o stop loss faz? Vende Bitcoin. Se um monte de gente começa a vender Bitcoin, o que acontece? Aí que o Bitcoin começa a cair mais ainda, né? Então, por isso que caiu tão rápido, porque não deu tempo, não eram as pessoas olhando para o Bitcoin e falando, não, acho que eu vou vender o Bitcoin porque a China, e eu tenho que resgatar minha opção de venda, e não sei o que lá, opção de compra, e vou botar aqui, vou vender. As pessoas não estavam tomando decisão, isso aqui foi robô. Começou com algumas pessoas vendendo rapidamente, por conta disso mesmo, e aí os robôs começaram a entrar disparando os stop loss e vendendo, aí a coisa foi assim. 100 mil dólares o valor do Bitcoin, né? Caiu para 100 mil dólares o valor do Bitcoin, né? E essa baleia tinha comprado um monte de posição short, ou seja, tinha comprado, apostado na queda do Bitcoin. No que apostou na queda do Bitcoin, ganhou dinheiro, né? Ganhou muito dinheiro nessa parada aqui com a queda das ações. E aí ganhou esse dinheiro todo e logo depois o Bitcoin recuperou. Então, ou seja, assim, no final das contas, quando todo mundo viu isso aqui, até eu quando vi isso aqui, todo mundo correu para comprar Bitcoin. Mas aí aconteceu uma outra coisa curiosa, tá? E aí isso é importante para nossa análise aqui. Muitas plataformas tiveram dificuldade de operar neste momento. Pode ser que seja justamente porque um monte de gente entrou para comprar Bitcoin, e aí, né, você sabe, um monte de usuário usando ao mesmo tempo, um volume muito maior do que o normal, né, a coisa toda emperra. Mas tem gente dizendo que estava muito estranho isso, que já fez negócios em corretoras em momentos muito mais de pânico, muito maior, e conseguiu fazer negócio normal. E na sexta-feira estava difícil. Algumas corretoras não conseguia entrar, não conseguia vender, não conseguia comprar, um monte de coisa você não conseguia fazer. Continuavam os robôs liquidando os stop loss, né, liquidando os stop loss, e você não tinha como comprar. Então por isso que o negócio caiu tão rápido, né? Então assim, muito estranho isso, e principalmente estranho por 3 outros motivos. Primeiro motivo, isso aconteceu principalmente na Binance. Na Binance. A Binance, vocês sabem, ela não está no mercado americano, ela é proibida de operar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma série de controles lá, nos Estados Unidos a maior corretora é a Coinbase, tem outras grandes corretoras lá. A Binance, ela opera no mundo inteiro, mas não nos Estados Unidos. Então, é estranho, né? Porque isso é exatamente o que você imagina de um americano, por exemplo, querendo tirar dinheiro do resto do mundo, não dos americanos, né? Então ele vai lá e faz esse ataque na Binance e pega o dinheiro. Particularmente nessa blockchain aqui, ó, Hyperliquid, que é uma blockchain, um sistema DeFi que permite que você use criptoativos, quaisquer criptoativos, para fazer empréstimo com outro criptoativo. Então, por exemplo, você tem Dogecoin, um monte de Dogecoin. Você acha que o Dogecoin é muito engraçadinho, é um ativo que vai valorizar no futuro, mas eu preciso de Bitcoin agora, eu quero apostar no Bitcoin. Então você dá os seus Dogecoin como garantia e pega Bitcoin emprestado, né? E depois tem que pagar e recebe os seus Dogecoin de volta, né? Ou seja, é uma maneira de você apostar em outras criptomoedas deixando uma criptomoeda de base. É isso que faz isso daqui. E é por isso também que as shitcoins, as criptomoedas menores, são tão ativadas. Porque da mesma forma, quando você tem esse tipo de coisa, quando tem uma queda muito grande, o contrato inverte e vende as suas criptomoedas para garantir o seu principal que está emprestado. Então, também teve muito robô vendendo shitcoin justamente para garantir empréstimo em Bitcoin que o pessoal tinha feito, porque o Bitcoin estava subindo, então o pessoal botou empréstimo com essas criptomoedas. Então essa empresa aqui, a Hyperliquid, que é ligada à Binance, foi a principal causadora desse problema todo por conta, né, dessa ligação que ela faz entre Bitcoin e outras criptomoedas, né, outras shitcoins, né? Então tá aqui, ó. O colapso da maior exchange, a Binance, causou 19 bilhões em perdas, né? Então, aqui, ó, a Crypto Exchange Binance, ela sofreu um colapso grande devido a falhas de arquitetura do sistema cripto, né? Como isso poderia ter sido evitado, não sei o que lá, o pessoal falou aqui, justamente sobre esse caso da Hyperliquid e coisa e tal, que o pessoal começa a botar um monte de criptomoeda junto, mas aí quando você coloca stop loss que o pessoal começa a vender, dá pânico, começa a vender tudo, e aí é um problema grande isso daí, né?
E a exchange ficou cega, você não conseguia entrar na exchange, não conseguia fazer um monte de coisa. Tem algumas moedas específicas aqui, a USED, o SEDE, que em tese seria tipo moeda Tether, né, uma moeda pareada com dólar, chegou a cair para 60 centavos de dólar. Olha só, moeda pareada caiu, né? Enfim, uma confusão danada. E tudo isso, principalmente na Binance. Então dá a entender que o problema, o grosso do problema aconteceu ali, né? Sendo que a Binance é a maior corretora do mundo todo, tá? Mas ela não está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem Binance. No resto do mundo você consegue comprar na Binance, vender e coisa e tal, né? Aí, ou seja, então isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. A Binance foi o ponto focal da coisa. Outra coisa que a gente tem que levar em conta também, são três coisas, tá? A outra coisa que a gente tem que levar em conta é o Trump voltou atrás. Os mercados futuros crescem depois que o Trump decidiu que voltou atrás das tarifas da China. Ele falou, não vou mais botar tarifa na China não, desisti de botar tarifa na China. É isso aí. Ele falou na sexta-feira que ia botar 100% de tarifa na China, as criptomoedas desabaram completamente, e agora ele falou, não, quer saber, não desisti, eu vou encontrar com o Xi Jinping lá na Coreia do Sul, eles explicaram pra gente que eram as cartinhas que eles mandaram, não é nada demais, tá tudo certinho, tudo bem. Porque lembra, o Trump falou que estava botando esse negócio porque muitos países receberam cartinhas dizendo que a China iria fazer controle de terras raras e não sei o que lá. Aí parece que o Xi Jinping explicou, não é nada disso não, então, entendi, então beleza, não vou botar mais a tarifa. Trump ele anunciou a tarifa de 100% contra a China e depois desistiu da tarifa de 100% contra a China. Meu amigo, fomos feitos de otário, O pessoal que ficou ali no day trade, que perdeu dinheiro em criptomoeda, foi feito de otário pelo Trump, porra, evidentemente. Né? Ou seja, tem alguma coisa estranha nisso daí, né? Agora, existe um terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração nessa história, que é o seguinte, a pessoa que fez esse trade, que ganhou R$1 bilhão aqui, é um investidor Satoshi Era, ou seja, da era Satoshi. Ele comprou o grosso dos bitcoins dele em 2011. Cara, muito poucas pessoas tinham comprado Bitcoin em 2011, cara. Eu que sou da área de tecnologia da informação, que lido com criptografia, fiquei sabendo do Bitcoin em 2013. É lógico, hoje eu me arrependo profundamente de não ter vendido tudo que eu tinha e comprado Bitcoin em 2013, mas, né, enfim. Mas antes disso eu nem sabia que era Bitcoin, que existia esse negócio. Então as pessoas que compraram um monte de Bitcoin em 2011 estavam muito no início da coisa, né? E aí, ou seja, são esses três fatores que você tem para levar em consideração. Foi na Binance, o Trump deu a ordem e voltou atrás na ordem, e tem envolvido alguém da era Satoshi. E aí que fica a coisa estranha. A gente sabe que o Trump não pode ser. O Trump aqui, em 2019, ele falou que eu não sou um fã de Bitcoin e outras criptomoedas, que isso não é dinheiro, isso é baseado em puro ar, né? Criptoativos não regulados podem facilitar comportamento ilegal e não sei o que lá. Ou seja, o Trump não era um fã do Bitcoin, né? Então, assim, a pessoa que fez isso tá com Bitcoin desde o início, né? Desde 2011. Então, assim, o Trump é pouco provável. Apesar de que o Trump tem agora 870 milhões em Bitcoin, segundo está dizendo aqui a Forbes, né? Veja, provavelmente ele está querendo dizer que o Bitcoin, que o Trump tem isso em ETFs de Bitcoin, o que é muito diferente de Bitcoin em si, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você tiver Bitcoin em si, não tem como saber se você tem ou não tem. A menos que a pessoa fale que tem Bitcoin, não tem como saber que você tem Bitcoin, né? O Bitcoin é anônimo, você tem uma carteira e pronto, não tem nada ali, né? Agora, se você compra ETFs de Bitcoin, aí você está operando no mercado da Bolsa de Valores americana, né? Então o ETF de Bitcoin, o seu nome fica registrado, o pessoal tem relatórios que tem que fazer para dizer o quanto você ganhou e coisa e tal. Então, provavelmente... E ele fala aqui, ó, tem 870 milhões em exposição ao Bitcoin. Ou seja, não é em Bitcoin em si. Ele comprou ETF de Bitcoin, 870 milhões. É um bom dinheiro, mas é tipo de coisa de boomer, né? Porque boomer acha que Bitcoin, ETF de Bitcoin é a mesma coisa que Bitcoin. Não é. O ETF de Bitcoin não é nada, não serve pra porra nenhuma. Né? É só mesmo idiota que acredita nesse troço, né? Mas enfim... Então o Trump, eu não diria que o Trump faz isso, mas se não é o Trump, como é que a pessoa sabia, né? Ou então influenciou o Trump a fazer isso, porque pode ser um amigo do Trump que falou, Trump, faz isso aqui assim, assim, porque eu vou ganhar um dinheiro nessa história, que a gente vai dar um jeito em alguma coisa aqui, né? Pode ter sido isso, né?
E bom, a gente não sabe, né? Na equipe do Trump tem um monte de gente que é ligada a criptomoedas, é verdade. Particularmente tem o Peter Thiel. É o cara que eu diria que é o principal suspeito nesse caso. Não sei se é ele, tá? Não estou dizendo que é ele, não tem como saber. Né? Até porque ele também, embora ele não fale muita coisa sobre as várias empresas dele, é um cara muito rico, tem dinheiro pra caramba, e ele é um forte apoiador de criptomoedas, né? Mas segundo consta, ele entrou no mercado em 2014. Então também não seria da era Satoshi até 2011. Mas não sei, vai que ele tinha dinheiro antes, né, nessa história, né? Ou vai que algum parceiro dele que investiu antes, né? O fato é o seguinte, se você perguntar quem são os Satoshi Era, o pessoal simplesmente não sabe quem é. Por quê? Porque, né, a pessoa não quer dizer, né? Imagina quem comprou Bitcoin em 2011, comprou uma grande quantidade de Bitcoin, milhões de Bitcoin. O cara está hoje bilionário, é lógico que ele não vai dizer quem ele é, né? Então aqui, pode ser o Peter Thiel, pode ser o Peter Thiel, pode ser outra pessoa que está próxima ali do Trump e também é envolvida com criptomoedas, pode ser. Pode ser o Craig Wright. Craig Wright é outro que também investe desde o início em criptomoeda, pode ser. Tem um monte de gente aí da Satoshi Era, mas tem que ser alguém próximo do Trump, né? Ou que pelo menos sabia de alguma forma que o Trump iria fazer isso. Quem seria essa pessoa? Ninguém sabe, tá? Agora, o alegado Trump Insider Whale disse que negou que tenha contato com o Trump. Olha só, o cara que fez essa operação toda, é lógico, o pessoal sabe, na comunidade sabe quem é o cara, né? É o cara, a baleia que ganhou perto de 200 milhões de dólares fazendo um short de Bitcoin antes do anúncio do Trump. Ah, tá explicado. Ele ganhou 200 milhões de dólares, portanto, 1 bilhão de reais, só nessa jogada, porque ele tem atualmente 700 milhões de dólares em lucros não realizados. Aí isso aí deve envolver outras operações que ele fez também, né? Então, é a carteira Ethereum terminada em 7283AE. Vitalik Buterin, será que é o Vitalik? Aqui, ó, essa baleia, o dono da carteira foi acusado de ser um Trump Insider, né? Alguém que sabia que o Trump ia fazer isso. E essa pessoa por trás diz que não tem nenhuma conexão com a primeira família. E, enfim, que foi sorte, né? Apostou e ganhou, né? Bom, ele está dizendo agora que ele apostou de novo na queda do Bitcoin, tá? Ele está apostando de novo nesse momento na queda do Bitcoin, né? Vamos ver se vai fazer mais alguma coisa. Talvez essa seja a lógica dele. Ele sabe que o Trump vai fazer alguma merda em algum momento, então aposta sempre que a coisa vai piorar. Quando o Trump fizer merda, ele ganha dinheiro, né? Outra coisa também, ele botou uma ordem de venda se o Bitcoin atingir 130 mil dólares, né? Ou seja, ele tem a expectativa de que pode chegar em 130 mil dólares para vender o principal e os ganhos dessa grana toda que ele tem lá guardada, né? Que ele tem lá na corretora, né? Então a gente não sabe quem é essa baleia, mas cara, isso é muita coincidência para não ser alguém perto do Trump. A questão toda é descobrir quem é a pessoa e qual a ligação dela com o Trump. Porque pode não ser direto, ele pode não ter contato com a primeira família, mas ele pode ter contato, sei lá, com um funcionário da Trump Social que lida com os tweets do Trump. Já pensou? Ele pode ter isso. Né? Eu imagino que, eu não sei se o Trump escreve isso, ele próprio escreve, é mais provável que ele ligue para alguém e mande esse alguém escrever o post dele no Trump Social. Se você tiver acesso a essa pessoa, você pode ficar rico, meu amigo. E lógico, né? Esse cara dá uma grana boa para essa pessoa ganha uma fração desse investimento todo aí, né? Então, sim, há indícios muito fortes de inside trading, né? E mais do que isso, de que toda essa história do Trump falar que vai botar tarifa na China era para ganhar dinheiro com Bitcoin. Aparentemente é isso. Ele voltou e só conseguiu ganhar dinheiro. Foi só isso que aconteceu, né? Bom, aí você pode dizer assim, então quer dizer que o Bitcoin não tem jeito, que tem que regular o Bitcoin, se não regular, né, tem que regular igual as ações e coisa e tal. E não, o problema todo é o pessoal que quer ganhar dinheiro com Bitcoin, é o que eu falo para vocês. Por que esse cara conseguiu ganhar tanto dinheiro? Porque justamente tinha um monte de gente com stop loss, com gatilho de stop loss, fazendo leverage, né, alavancamento com outras criptomoedas e coisa e tal. Ou seja, é por isso que esse pessoal que é investidor em Bitcoin, que acha que Bitcoin é uma maneira de ganhar dinheiro, esse é o pessoal que se ferra. De novo, para quem, como eu, guarda Bitcoin por guardar, porque acha que no futuro isso vai valer realmente muita coisa, não tem intenção nenhuma de lucrar no curto prazo com Bitcoin, muito menos apostar em shitcoin, porque eu vou comprar a moeda do cachorrinho para ganhar dinheiro, coisa e tal. Pra gente não fez diferença nenhuma, aliás, né, foi até bom, a gente deu para comprar coisa barata, né?
Então, assim, o erro dessa história toda não é que precisa regular o Bitcoin. O erro dessa coisa toda é o pessoal entender que Bitcoin não é para investir. O Bitcoin é moeda, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.